Olá, seja bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. O assunto da nossa aula de hoje é lipídios. E você sabe o que são os lipídios? Sim? Não? Então vem comigo que a gente vai tirar suas dúvidas. Os lipídios são substâncias orgânicas, apolares e que estão associadas a substâncias comumente conhecidas como óleos, gorduras. São substâncias que também muita gente associa a problemas de saúde. Realmente, o consumo em excesso pode causar obesidade, que leva a várias outras doenças, pode causar AVC, aterosclerose, mas os lipídios, eles são muito importantes na constituição dos seres vivos, sim. Eles estão presentes na constituição da membrana plasmática, eles são reserva energética, são isolantes elétricos, isolante térmico, são importantes para impermeabilização. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos já já. Então, vou colocar aí para vocês um resuminho do que eu fiz dos benefícios e dos malefícios que podem causar os lipídios. Lembrando que os malefícios são causados quando consumidos em excesso. Se liga só. Nós vamos falar agora das características e funções gerais dos lipídios. Os lipídios, eles são compostos orgânicos apolares. O que isso significa? Quer dizer que os lipídios, eles não são solúveis em água. Eles são hidrofóbicos, eles não se misturam. E quem é que consegue dissolver os lipídios? Somente solventes orgânicos, como éter, acetona. Além disso, a gente vai ver aqui as funções gerais, mas depois a gente vai ver a classificação deles e quando a gente vê grupo por grupo, aí a gente vai ver as funções. No geral, quais são as funções? Meu gato subiu aqui, mexeu, mas tudo bem. Quais são as funções gerais dos lipídios? Eles são constituintes da membrana plasmática. Eles são os fosfolipídios, lembra? Bicamada fosfolipídica, se não lembra, não estudou ainda, vai estudar. E também o colesterol está presente na membrana plasmática. Além disso, eles são lipídios, são uma reserva energética dos seres vivos. Eles estão guardados lá para, numa necessidade, serem transformados em energia. Uma informação legal de dar. Se eu pegar uma mesma quantidade de carboidratos e lipídios, quando transformados em energia, os lipídios podem dar origem a muito mais energia, ao dobro de energia que os carboidratos. Porém, eles são difíceis, um pouco mais difíceis o processo de transformação em energia. Então, por isso que por isso que o nosso organismo utiliza primeiro os carboidratos, que apesar de darem origem a menos energia do que os lipídios, mas eles podem ser degradados mais rápido, mais rapidamente. Então, primeiro o organismo degrada todo o carboidrato. Quando não tem mais carboidrato, a segunda fonte de energia dos organismos são os lipídios. Terceiro é o assunto terceira opção de energia dos organismos vivos é o assunto da próxima aula, que são as proteínas. Os lipídios, eles também são impermeabilizantes. Isso vai ser importante lá nos vegetais, a gente vai falar sobre isso. Eles também são isolantes elétrico e térmico. Elétrico, essa característica de isolante elétrico é importante para as nossas células nervosas, porque os nossos impulsos nervosos são impulsos elétricos. Então, para evitar que esses impulsos elétricos eles se dissipem, eles se espalhem no nosso organismo, há uma camada protetora nessas células que é composta de lipídios. E os lipídios, eles também são isolantes térmicos. Os animais que vivem em lugares extremamente frios, para poder sobreviver a temperatura muito baixas, eles têm uma camada de tecido adiposo
muito mais grossa, muito mais larguinha para poder suportar essas baixas temperaturas. E além disso, os lipídios também são precursores de vários hormônios, dentre eles os hormônios sexuais. A gente vai ver aqui a classificação dos lipídios, os grupos dos lipídios. A gente tem os glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Todos esses grupos a gente vai ver um por um, falar um pouquinho de cada um. Vou apagar esse quadro e volto com outro. Até já! Então nós vamos falar agora dos dois primeiros grupos, que são os glicerídeos e os cerídeos. Os glicerídeos, eles são formados pelos grupos do que a gente chama óleo e gordura. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar essas duas substâncias. Quais são as diferenças entre óleo e gordura? Primeiro, a origem dele. Os óleos têm origem vegetal e a gordura tem origem animal. E a segunda característica que diferencia essas duas substâncias é como é o estado físico dela em temperatura ambiente. A gente tem que os óleos, que são de origem vegetal, quando há uma temperatura ambiente, ele está em que estado físico? Como ele se encontra? Qual é o aspecto dele? Líquido. E a gordura, quando em temperatura ambiente? Geralmente ela está mais sólida ou mais pastosa, né? Vou colocar aqui, sólida. Então a gente diferencia óleo e gordura por essas características. Antes de continuar falando sobre os glicerídeos, eu queria só abrir um parênteses sobre a margarina. Gente, margarina não é uma substância de origem animal. Tcharam! Não, não é. A manteiga, sim, é uma substância de origem animal. A margarina não é. Quer conferir? Pega a embalagem da margarina, vê lá os ingredientes. Lá vai estar dizendo, de maneira para você não entender, mas lá vai estar dizendo que a margarina é feita de gordura vegetal hidrogenada. O que isso quer dizer? Que eles pegam uma gordura, eles pegam um óleo vegetal e hidrogenam, aumentam a quantidade de hidrogênio presente nessa substância para que isso favoreça o aspecto de gordura. Então ele se torna gordura por ter o aspecto pastoso, cremoso ou sólido. Quando coloca na geladeira fica bem durinho. Então a margarina não é de origem animal, e sim de origem vegetal, ok? Como ela é modificada, quando essas substâncias elas são modificadas, o mais saudável, no caso entre manteiga e margarina, qual é o mais saudável? É a manteiga, ok? É até a questão da gordura trans, que é uma gordura que eu não vou entrar na parte química, mas a gordura cis e a gordura trans tem a ver com a posição dos hidrogênios no carbono, tralalá. Mas a gordura trans é uma gordura que houve alteração na posição de hidrogênio e essa alteração muda a conformação dessa gordura e aí ela pode trazer malefícios à saúde, como a aterosclerose, como já foi dito no início do vídeo, tá? Quais são as funções dos glicerídeos? Eles têm a função de reserva energética e também ele é isolante. Ele é isolante elétrico, quando ele forma lá a bainha de mielina nos neurônios, isolando os impulsos elétricos que passam nos neurônios. E ele é isolante térmico, quando ele se deposita na hipoderme, abaixo da pele, e com isso ele evita a perda de temperatura do organismo. Os cerídeos, um outro grupo de lipídios,
Ele também responsável por basicamente duas funções, são responsáveis por duas funções: impermeabilizar e proteger. Impermeabilizar, primeiro, onde eu encontro essa característica de impermeabilizar? Muitos vegetais, eles possuem na superfície ou de suas folhas ou de seus frutos uma camada desse lipídio que tem a função de evitar a perda excessiva de água para o ambiente, de evitar o ressecamento, a desidratação do fruto ou da folha daquele vegetal. Além disso, além de evitar essa desidratação nos vegetais, essa característica de impermeabilizante também está presente em animais aquáticos, em aves aquáticas, aliás. As aves aquáticas, se você pegar, por exemplo, um patinho, ele consegue estar lá nadando na lagoa, mas as penas dele não encharcam. Por quê? Porque as penas dessas aves, elas são protegidas por cerídeos, por lipídios classificados como cerídeos, que vão impermeabilizar, evitar que essas aves tenham suas penas encharcadas. Proteção. Proteger. A função de proteger a gente encontra tanto na cera de ouvido, como a cera que é encontrada nas colmeias das abelhas, que em ambas situações tem a função de proteger contra a entrada de corpos estranhos, tanto no ouvido quanto na colmeia. Nós vamos ver agora o restante dos grupos dos lipídios que faltavam: fosfolipídios, carotenoides e esteroides. Vou começar falando dos fosfolipídios. Eles são os constituintes da membrana plasmática. Quando se estuda a membrana plasmática, diz que a membrana plasmática é constituída por uma bicamada fosfolipídica. O que isso quer dizer? Que a gente tem duas camadas dessa estrutura aqui de fosfolipídios, que é formado por uma cabeça de fosfato, uma cauda de lipídio, em que a sua cabeça é polar, ou seja, ela tem afinidade com a água, e sua cauda é apolar, ou seja, ela não tem afinidade com a água. Quando uma molécula, em uma mesma molécula, eu tenho as duas características, polar e apolar, eu digo que essa molécula é anfipática. Ela tem sua porção polar e ela tem sua porção apolar. Para continuar falando de membrana plasmática, eu vou passar aqui para os esteroides. Os esteroides, um bem conhecido é o colesterol, e o colesterol também está presente lá na membrana plasmática. Ele é quem vai ajudar a dar à membrana plasmática a característica de uma certa fluidez, de uma certa mobilidade presente na membrana plasmática. Além disso, os esteroides, eles também estão presentes na síntese da vitamina D, que na nossa aula de vitamina a gente vai ver todas as vitaminas, suas funções, tudo. Deixo logo adiantando que a vitamina D é muito importante para a calcificação óssea. E agora eu vou falar disso aqui, gente. Isso aqui deixa a gente doida. Isso aqui é o que o povo diz que todo mundo tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Quem é quem? Quem é o anjinho? Quem é o diabo? O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Essa proteína, ela carrega o colesterol do fígado e de outros lugares e deposita esse colesterol nas artérias. Por que ele é um colesterol ruim? Porque ao ser depositado nas artérias, ele pode causar um entupimento dessas artérias, evitando a passagem de sangue por essas artérias, causando o que a gente chama de aterosclerose. O HDL, ele é um colesterol bom por quê?
Ele é uma lipoproteína de alta densidade e ele já tem a função de limpeza. Como assim limpeza, Aline? Ele faz com que... Ele faz o quê? Ele pega esse colesterol depositado nas artérias, sai recolhendo ele para levar esse colesterol para o fígado. Por isso que ele é bonzinho, porque ele tenta limpar esse depósito de colesterol que pode ter nas artérias. Então, quando é feito o exame, é necessário que tenha um nível adequado e a gente tem que preferir alimentos que tenham o HDL, que ele vai ter ele vai fazer a limpeza, e não de LDL, porque ele vai proporcionar o depósito de colesterol nas nossas artérias. Além disso, nós vamos falar, quando a gente fala de esteroides, muita gente lembra de pessoas fortes, bombadas lá da academia que eu vejo. Então, esteroides, eles estão ligados a hormônios, né? Por quê? Porque eles são precursores de hormônios, dos hormônios sexuais. E até aí é tudo certo, tudo normal. Todos nós temos lá os nossos hormônios, testosterona, progesterona, estrógeno. Só que quando esses hormônios eles estão em quantidades irregulares, eles podem causar danos. E aí, só que quando eu associo esses esteroides a alguém lá da academia, eu não estou associando que essa pessoa tem alguma alteração hormonal, não. Na verdade, eu estou associando que essa pessoa toma hormônios esteroides, toma testosterona sintética. Para quê? Para aumentar. O que vai causar nele, né? Vai aumentar o tônus muscular dele, ele quer ficar mais forte, sua voz vai ficar mais grossa, né? Então ele vai ter essas características, mas isso não é bom para o organismo, porque o organismo dele está tendo uma sobrecarga de hormônio. O que vai acontecer? Lá o testículo dele começa que vai atrofiar. Por quê? Porque ele se já tem uma sobrecarga de hormônio, para que o testículo vai trabalhar na produção de hormônio? Para que ele vai trabalhar na produção dessa testosterona? Para que vai ter essa testosterona? Para ele ter o funcionamento normal do seu organismo, se já tem em excesso. Então, é prejudicial à saúde a alteração hormonal quando ela ocorre naturalmente por algum problema de saúde, ela pode trazer danos, e o uso indiscriminado de hormônios também pode trazer prejuízo. Então, você tá querendo ficar forte aí? Vamos pensar em outros métodos, vamos pensar em outro jeito, que esse aí não dá certo não. Pode trazer prejuízo lá no futuro, hein? Toma cuidado, abre o olho. E para finalizar, a gente vai falar dos carotenoides. Quando você come uma cenoura, uma beterraba, um mamão, esses vegetais avermelhados, alaranjados, você está comendo carotenoides. Lá vai ter presente carotenoides. São substâncias que elas estão muito associadas também com a clorofila. Por isso, elas auxiliam na fotossíntese. Elas são importantes na realização da fotossíntese. Elas também são matéria-prima para a vitamina A, que essa vitamina A é muito importante para o funcionamento correto da nossa visão, que a gente vai ver lá na nossa aulinha de vitaminas mais para frente. E também os carotenoides são ótimos antioxidantes. Lembrando mais uma vez que tudo aqui que foi falado, é importante a gente lembrar que nossa alimentação ela tem que ser variada, tem que ter vários alimentos e em quantidade adequada. Não adianta comer muito daquilo, um excesso daquilo e deixar outras coisas de lado. Então, vamos frisar variedade e quantidade adequada, tá bom? Na alimentação.
essa foi nossa aula de lipídios, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Passa essa aula aí para os colegas de vocês que estejam também com algumas dúvidas sobre esse assunto. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até logo!